equipados com processadores Intel Core. Análise política, com Orion Teixeira. Agora 10h48, Orion Teixeira, bom dia para você. Tudo bem por aí, Orion? Tudo bem, bom dia Maria Fernanda Cinini, Luciana, Murilo, bom retorno, ouvintes espectadores da Band News, prazer voltar a falar com vocês. Bom dia, Orion. Prazer é todo nosso, Orion. Olha, ontem BH, outras capitais registraram, né, protestos, atos de bolsonaristas, enfim. Como é que foi a repercussão disso politicamente, Orion? Olha, Cinine, os atos bolsonaristas produziram resultados quantitativos até melhores do que os anteriores. Houve maior adesão entre os seguidores do ex-presidente. Por outro lado, do ponto de vista qualitativo, perdeu em apoio político relevante. Os principais governadores desse campo, que são pré-candidatos a presidente, não compareceram nos atos, né? Desde o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Paraná, Ratinho Júnior, e o de Minas Gerais, Romeu Zema. A avaliação que se faz é que o bolsonarismo caminha para um isolamento político. As desculpas apresentadas pelos governadores foram relacionadas a agendas, mas escondem o que é óbvio, né? O radicalismo não está convencendo mais, muito menos a própria direita. Tanto é que o principal nome dela, o governador Tarcísio de Freitas, né, de São Paulo, nem toca mais no assunto tarifaço, por exemplo, norte-americano, muito menos sobre o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Está cuidando, então, do governo paulista e dizendo-se candidato à reeleição em São Paulo, o que, ao final, não é bom para Bolsonaro, que depende aí de um aliado capaz de ser eleito para garantir, quem sabe, no futuro, o induto de uma possível prisão dentro desse processo do julgamento dos atos golpistas, né? Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já deixou claro que não é hora de manifestações, mas de negociar com os Estados Unidos, passando longe desse confronto aí com o Supremo Tribunal Federal. Menos influentes aí, os governadores Zema e Ratinho Júnior também não compareceram. Deu presença só o governador do Rio, Cláudio Castro, que está em baixa e é pré-candidato ao Senado apenas. Até então, a direita ficava ali meio que refém do bolsonarismo para sobreviver politicamente. O ex-presidente ainda terá alguma influência nas próximas eleições, mas não será mais um protagonista. Tanto é que o deputado bolsonarista mais votado do país, Nicolas Ferreira, do PL, tem sido aí criticado pelo próprio filho do ex-presidente, pelo silêncio, pela forma tímida como tem se manifestado diante do atual quadro aí de confronto com os Estados Unidos, STF e Brasil. Bom, quem quiser alcançar sucesso nesse campo não será mais pelo radicalismo, né? As próximas eleições vão priorizar mais as entregas em vez de polarização política, né? Antes, esses pré-candidatos que votos de Bolsonaro. Hoje eles enfrentam os dilemas aí de dar apoio aberto, por exemplo, ao tarifaço de Donald Trump, que mais afeta os estados que eles representam, né? Do Sul, Centro-Oeste. Então a pressão é maior do agronegócio contra essa guerra comercial. Bom, Orion, sabemos que na Câmara de Belo Horizonte, né, retomando aí os trabalhos, há a questão ali, né, da votação de câmeras de segurança em escolas municipais, orçamento também da prefeitura para o ano que vem, mas na Assembleia, que também, né, está com retorno hoje dos deputados, imagino que o destaque seja o Propag, é isso mesmo? Pois é, Luciana, as demandas são as mesmas do semestre passado. E o principal desafio agora é o tempo curto, né? Será um período decisivo aí para a discussão sobre aquela adesão de Minas ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o Propag. 2 prazos são importantes aí. Até o final de outubro será o da apresentação dos ativos, dos patrimônios do estado que poderão ser usados no abatimento da dívida de Minas com o governo federal, com a União, de 170 bilhões de reais. O outro prazo é o final do ano para a completa e efetiva formalização dessa adesão a esse novo modelo, né, para renegociar essa dívida. O primeiro desses desafios está relacionado ao futuro das estatais, CEMIG e Copasa.
O assunto também é o foco governista a partir deste mês. Até o fim de outubro, o Estado então precisa enviar ao governo federal a lista dos ativos que pretende envolver nessa negociação. O primeiro confronto entre governo e oposição será o da retirada ou não do referendo popular da Constituição Mineira para autorizar a privatização dessas duas estatais. Se não for aprovado o fim do referendo, a privatização fica praticamente derrotada. Além disso, os deputados terão que votar se concordam ou não com a proposta do governo Zema de reduzir o tamanho do quórum de votos para a venda das estatais, a venda das empresas CEMIG e Copasa. Hoje, os votos são de 48, um quórum qualificado, mas o governo quer reduzir para a maioria simples, de apenas 39 deputados. Há na Assembleia, principalmente por parte da oposição, a esperança de que a federalização da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, sozinha, que já foi até autorizada, ela seja suficiente para atingir o valor necessário que o governo precisa para abater 20% da dívida de Minas Gerais. Então, no plano político, no plano de fundo dessas decisões, estão as influências ali dos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais no ano que vem. De um lado, o senador Rodrigo Pacheco, que é um dos idealizadores desse Propag, e do outro lado, o pré-candidato a governador pelo Partido Novo e vice-governador Matheus Simões, que é mais adepto aí à privatização. Então, esse duelo político de um lado, e do outro lado é essa questão da viabilização do saneamento das finanças de Minas Gerais. É isso, Orion. Obrigada. Uma boa semana para você. Para todos nós, façam um bom dia. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Até. Seu caminho.